Olá pessoal do 7º ano, aqui é o professor Lucas de Geografia Geral. Eu vou estar passando para dar uma explicação para vocês nessa videoaula a respeito das questões, das atividades que nós temos propostas. Vou estar dando algumas dicas a respeito da análise das figuras, das imagens e dos mapas que nós temos aqui no caderno, nesse primeiro caderno de atividades, tudo bem? Então vamos iniciando aí a nossa primeira atividade, nossa primeira questão, que está falando da situação atual das terras indígenas no Brasil. Pessoal, para que vocês possam estar respondendo essa questão, vocês vão fazer a leitura, né, desse infográfico que está falando sobre a divisão das terras do território brasileiro, a divisão das terras indígenas dentro do território brasileiro, né? Vocês vão estar fazendo a leitura com muita atenção e observando o mapa logo abaixo aqui que mostra aonde estão essas terras, né? A maioria dessas terras dentro do território brasileiro. É importante lembrar que a nação indígena ela está dentro do território brasileiro, né? Esses territórios foram cedidos pela União, pelo governo federal, né? E existe uma análise, existe todos os estudos para que esse território seja fornecido aos indígenas, seja cedido a eles, né? Para que eles possam ali construir as suas casas, né? Permanecer com sua cultura e com seu modo de vida, né? Na pergunta número 1, com base nos dados apresentados na figura sobre a situação atual das terras indígenas do Brasil, podemos concluir que fez a leitura do infográfico das informações que falam sobre a divisão das terras indígenas no Brasil, fez a análise do mapa que nós temos abaixo, você vai assinalar a alternativa que melhor designa a situação das terras indígenas do território brasileiro, tudo bem? Na número 2, com base no mapa e nos dados apresentados na figura sobre a situação atual das terras indígenas do território brasileiro, descreva a situação e a distribuição das terras indígenas no território brasileiro. Você vai voltar lá no infográfico, vai fazer a leitura e vai falar qual é a situação do território da população indígena hoje em dia, das terras indígenas do Brasil, né? Você vai falar de uma forma resumida as características do que está acontecendo, né, com as terras. O que já foi dividido, o que ainda está sendo analisado, né? E assim por diante. Leiam com muita atenção para que vocês possam responder essa questão dissertativa. Aqui nós vamos para um texto abaixo, leia o texto abaixo e responda as questões 3, 4, 5 e 6. Esse texto aqui, no título Formação do Território Brasileiro, você vai responder 4 questões, da 3 até a 6, baseado nas informações cedidas aqui no textinho. Pessoal, eu não vou fazer a leitura do texto, eu vou estar dando apenas algumas explicações a respeito das questões, certo? Que foram propostas. Número 3. Qual foi o nome dado pelo governo português à primeira divisão territorial do Brasil? Primeiramente, pessoal, o título do texto, Formação do Território Brasileiro, ele vai estar falando de que forma que o território brasileiro foi dividido no decorrer dos anos, desde a época lá do seu descobrimento, do Brasil colônia, né? De lá para cá, nós passamos por vários processos de divisões, né, por vários nomes. Hoje, dentro do território brasileiro, nós temos 5 regiões, né, nós temos aí mais de 20 estados, mas no passado nem sempre foi assim. E esse texto vai estar dando algumas informações a respeito disso, né? Então, leiam com muita atenção. Número 4. De acordo com o texto, como ficaram as capitanias a partir de 1921? Elas ficaram com o mesmo nome, sendo capitanias, ou teve um outro nome, passaram por uma outra divisão, né? Está falando no texto, é importante que vocês façam a leitura com atenção. Número 5. Sobre a formação do território brasileiro, assinale a alternativa correta. Pois muito bem, você vai retomar o texto, né? E vai ver vai analisar qual dessas alternativas aqui é a que melhor define, né, a formação do território brasileiro. Aqui nós temos a outra questão abaixo, observe o mapa da agricultura brasileira e responda as questões. Você vai observar o mapa, vai ver quais eram os tipos de agricultura, né, que o Brasil... Você vai perceber que o Brasil era um país agrário, né, cuja agricultura era o carro-chefe da economia, e vai estar respondendo aqui a questão número 6, né? Você vai ter que analisar, pessoal, prestem atenção, você vai analisar aqui apenas uma alternativa correta para que você possa completar, né, esses espaços aqui. Portanto, leiam o texto, deem uma olhada no mapa e vejam as alternativas para que você não cometa nenhum erro, né, e não se confunda, tudo bem?
Observe o mapa e responda as questões 7, 8, 9 e 10. Pessoal, nós temos um mapa aqui que vai falar sobre... nós temos um mapa aí que vai mostrar a divisão dos continentes, né? Mas principalmente as linhas imaginárias, né? As famosas linhas imaginárias que dividem o planeta. As principais dela, a linha imaginária do Equador, né? Que divide o planeta ao meio, e a do meridiano de Greenwich, né? É importante que vocês foquem nos hemisférios: hemisfério ocidental, hemisfério oriental, hemisfério norte, hemisfério sul. Por quê, pessoal? Nós vamos estar respondendo as questões de acordo com a análise desta figura aqui, né? Você vai observar com muita atenção e vai estar respondendo as questões, né? A número 7, por exemplo, sobre a localização do território brasileiro. Assinale a alternativa correta. Da até a D está falando algumas características da localização do nosso território, portanto analisem com muita atenção, certo? Que vai estar falando aí onde que o Brasil está localizado, entre quais a maior parte do território brasileiro, onde que ele está, né? Importante aí vocês observarem o mapa. Qual oceano banha o território brasileiro? Nós estamos aí próximo a qual oceano, né? Localizem o território brasileiro e vejam a qual desses oceanos aí que está dentro do mapa que está aí próximo no nosso litoral aí, né? A número 9. Marque a opção com o único hemisfério da Terra onde o Brasil não possui terras. Você vai voltar na figura e vai ver em qual dos hemisférios que o Brasil não está localizado. Não tem nenhuma parte do seu território localizada. Tudo bem? Número 10. Assinale a alternativa incorreta sobre a posição geográfica do território do Brasil. Dentro dessas questões aqui, né, da A, B, C e D, vai ter uma alternativa que está errada, certo? Que eu vou estar falando sobre a posição do território geográfico do território brasileiro dentro do mapa acima, mas está errada e você vai assinalar somente essa que está incorreta. Nós temos 3 questões que estão certas, essas você não vai assinalar, você vai assinalar apenas a que está errada. Portanto, a análise do mapa ela é muito importante nessas questões, certo? Observe o mapa e responda as questões 11 e 12. Os pontos extremos do Brasil são as partes mais distantes entre si no território brasileiro. A distância entre o extremo norte brasileiro e o sul é de 4.394 km. Já a distância de leste a oeste é de 4.319 km. O Monte Caburai e o extremo norte e o Arroio Chuí no extremo sul. Pessoal, nós temos um mapa aqui que vai mostrar esses pontos extremos do Brasil, né? O mapa do território brasileiro, e nós temos aí os 4 pontos extremos: nascente do Rio Moá, Ponta dos Seixas, Monte Caburai e Arroio Chuí. Nós temos o mapa que está mostrando esses pontos, e a questão 11 e 12 você vai estar respondendo de acordo com a análise deste mapa, de acordo com os pontos extremos. A número 11, assinale a alternativa que corresponde ao ponto extremo mais próximo de Mato Grosso do Sul. Você vai ver aí, vai localizar dentro do território brasileiro aonde que está o nosso território de Mato Grosso do Sul. E vai ver qual desses pontos extremos aqui é o mais próximo do nosso estado, certo? O Monte Caburai, número 12, o Monte Caburai corresponde ao extremo, você vai colocar aí, ao extremo norte, ao extremo oeste, né? Você vai estar vendo aí. Para você responder essa questão, é importante que você analise esse pequeno texto aqui, né? Que pode estar dando dicas importantes a respeito da resposta, tudo bem? Pessoal, postem suas dúvidas, certo? Entrem em contato com os professores pelo Facebook, pelo blog da escola. Nós estamos aqui à disposição para estar respondendo as questões desse primeiro caderno de atividades. Façam a leitura com muita atenção dos textinhos e analise as figuras também com muita atenção. Tudo bem? Um grande abraço a todos e bons estudos!